Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula iremos aprender a resolver equações do segundo grau utilizando o método da soma e do produto, que é um método aí alternativo à fórmula de Bhaskara. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, aproveita então para se inscrever e já vai logo curtindo esse vídeo. E depois, é claro, vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Bom, estamos aqui com mais uma aula envolvendo o conceito de equações de segundo grau e as suas soluções. Bom, nessa aula nós vamos trabalhar o método conhecido como soma e produto, que é um método alternativo à fórmula de Bhaskara e que serve para resolver várias equações de segundo grau. Um método que otimiza o processo, agilizando aí os seus cálculos, tá bem? Bom, eu peguei aqui para isso um exemplo de uma equação, então, x² menos 6x mais 8 igual a zero. Nesse método, pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar quem são os valores dos coeficientes a, b e c, como se faz também na fórmula de Bhaskara. Tá? Então, nós sabemos que na frente do x², quando não tem nenhum número, na verdade, esse número é o número 1. E o coeficiente de x², ele é justamente o coeficiente a, tá? Então, a gente tem aqui que o nosso a é o número 1, tá bem? Vamos marcar isso. A igual a 1. E o nosso b é o coeficiente de x, ou seja, ele é menos 6, enquanto que o c é o nosso coeficiente independente de x. Bom, no que consiste o método da soma e do produto? As raízes de uma equação ou suas soluções, elas obedecem às seguintes regras, que a soma das duas raízes, x1 com x2, tá? É sempre igual a menos o valor do coeficiente b dividido pelo valor do coeficiente a. Tá bem? E ainda que esses mesmos valores x1 e x2, quando multiplicados, é igual ao quociente c sobre a. Claro, pessoal, se o a for o número 1, como é o nosso caso aqui, tranquilo. Então, até vou colocar uma observação aqui, Uma observação, olha só. Se a for igual a 1, então a gente pode dizer o seguinte, que x1 mais x2 é igual a menos b, que pode ser lido também como oposto de b, Oposto de b. Por que o oposto de b? Se o b for positivo, com esse menos ali, vai ficar negativo. Se o b for negativo, com esse menos dali, menos com menos, vai ficar positivo. Então, acaba gerando sempre o oposto do b, tá bem? E o nosso x1 vezes x2 será igual ao próprio c, Então, se a for igual a 1, dividir pelo número 1 não muda nada, então não precisa nem escrever ele aqui embaixo, tá bem? Então, para esse nosso exemplo aqui, o que nós teríamos que fazer? Buscar aí dois números, eu gosto de montar assim, deixar duas lacunas aqui. Então, buscar dois números que, certo? Somados dê o oposto de b sobre o valor de a, mas como a é 1, eu posso pensar apenas no oposto de b. Repare que o b é menos 6, com esse menos vai virar 6, então menos, menos, mais, E que multiplicados, tá bem? Esses mesmos dois valores aqui resultem no próprio c, que é 8, tá? Então, agora é só pensar um pouquinho. Dois números que somados dá 6 e que multiplicados dá 8, 2 e 4. Certo? 2 e 4, 4 e 2, tanto faz a ordem. Ou seja, se eu fosse aplicar Bhaskara para resolver esse problema, eu iria chegar absolutamente na mesma solução, 2 e 4, tá bem? Então, nós podemos escrever aqui com o nosso conjunto solução, é x pertencente aos reais, tal que x é igual a 2 ou, certo? X é igual a 4. Ok, pessoal? Muito bem. No entanto, aqui eu vou pegar mais um exemplo com vocês, onde o nosso a não é 1, tá? E aí você tem que obrigatoriamente, lembrar, tá? Obrigatoriamente lembrar que tem que dividir pelo a, tá bem? Menos 15 e c é igual a 18. Na verdade, aqui você tem duas alternativas. Ou você procura, então, os dois números, que somados, vamos colocar aqui, somados, dá o oposto de b, que vai ser 15, dividido pelo a, que é 3, ou seja, somados vai dar 5, tá? E que multiplicados
dá o próprio C dividido pelo A, que vai dar 6, né? Ou você divide a equação antes, tá? Porque se você dividir toda a equação por 3, visto que todos os coeficientes são divisíveis de forma exata por 3, você transformaria o teu A em 1. Ó, ficaria 1x² menos 5x e mais 6. E aí, na hora de montar a soma e o produto, não precisaria dividir por A, porque você fez ele virar 1, né? Ficaria apenas o oposto de B, que seria 5, e o próprio C, que já sairia direto 6. Então, tem duas opções aí, né? No caso aqui, optei por dividir pelo A. É legal também lembrar que é dividido pelo A, ok? Bom, então, dois números que somados dá 5 e multiplicados dá 6 são os números 2 e 3, tá? Não necessariamente, é claro, nessa ordem. Então, nosso conjunto de solução seria dado por x pertencente aos reais, tal que x é igual a 2 ou x é igual a 3. Ah, professor, mas e se não der para dividir, né, a equação inteira por um número? Ou se o meu A não for 1 e na hora que eu for dividir não der números inteiros aqui, gerar frações, né, dízimas periódicas, tá? Frações geratrizes, né, de dízimas periódicas. Bem, então aí esse método já deixa de ser um método assim tão eficaz para encontrar x1 e x2. Porém, tem exercícios por aí que pedem apenas para você identificar a soma ou o produto das raízes de uma equação. Aí ele continuaria sendo eficaz, porque a soma vai ser o oposto de B sobre o A, que é um resultado, e o produto, o C sobre o A. Mesmo sem conhecer o x1 e o x2, sabemos qual é a soma, então, e qual é o resultado também do produto. Então, para essas questões, o método ainda continua muito válido. Mas para resolver, aí sugiro, por exemplo, Bhaskara. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado da aula, que essa aula ajude. Um grande abraço e até a próxima. Fui!